Ah, Só que eu acho que boa deu algum noite, erro obrigado. aqui. Opa, opa, seja Errou. bem-vindo. Vou compartilhar de novo. Então vamos lá, o que eu separei. Não é assim, como o Davi falou, não é a paraxá mais importante, talvez tenha outras, mas tem uma parte que é. E não por causa da paraxá, é porque a gente reza ela em Rosh Hashanah. Então é a paraxá, essa parte final da paraxá é que tem mais comentários na internet. Né? Tem muita gente escrevendo sobre a Kedat Yitzhak, mais por causa de Rosh Hashanah e menos por causa de Vaerá. Então, nós vamos trazer esses conceitos também para Vaerá. Então, Vaerá apareceu eterno a você, seria uma boa tradução de Vaerá, né? Vaerá seria só apareceu, né? Apareceu eterno a você. E aí, highlights, porção da Torá, 3 convidados chegam à tenda de Abrão e Sara. Eles informam Abrão que Deus dará um filho à idosa Sara. A profecia se cumpre, eles dão um filho, o nome de Yitzhak. Deus informa Abrão que Sodoma e Gomorra serão destruídas, embora Abrão tente convencer Deus do contrário. E Deus diz a Abrão para sacrificar Yitzhak. Abrão obedece, mas é informado de que em um teste de fé, em vez disso, oferece um carneiro para sacrificar. Então, rapidamente, para quem não está acostumado com esta paraxá, é a quarta paraxá, quarto trecho de Gênesis, do começo da Torá. E vamos tentar, eu trouxe 5 temas para a gente discutir. Né? E realmente não quero só eu falar, eu quero que vocês tentem participar. Né? Então vamos falar de Bikur Cholim, visitas a doentes, que eu acho que aí tem tudo a ver. Acho que a gente estamos todos doentes hoje em dia. Né? A questão dos mensageiros, se eram anjos, se não eram anjos, se era Deus, se eram homens. Sodoma e Gomorra, que também tem tudo a ver com o que está acontecendo em Gaza. Filhos de Abrão e filho de Abrão e Sara, não, tem os 2 filhos aí de Abrão em caminhos diferentes. E, por fim, a gente vai terminar com a Akedah, com o sacrifício de Yitzhak. Tudo bem? Fiquem à vontade, que alguém quiser fazer algum comentário, pessoal, levanta a mão, abre o microfone e fala, não me atrapalha, fiquem à vontade. Né? Combinado. Fiquem, né? Então, a Paraxá começa com essa frase em hebraico, Yare Elav Adonai Belonei Mamre Vehu Yashev Betach Haochel Koach Hayom. E é importante a gente ler a tradução dessa primeira frase. Né? O Eterno lhe apareceu perto dos carvalhos de Mamre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda na hora mais quente do dia. Né? E aí temos só nessa frase dava para ficar horas, né? Porque esses carvalhos de Mamre também tem junto que fala que é a questão de hospitaleiro, que tem a ver com de estar bem, né? De estar tranquilo, mas é a hora mais quente da hora do dia. E Deus aparece e aí a mitzvah de visitar os doentes aparece, vem daqui, vem dessa primeira frase, né? Porque Abraão acabou de se autocircuncidar, né? Então ele estava se recuperando da circuncisão, não estava doente, mas estava convalescendo, né? E estava rezando para Deus, estava entrando em contato com Deus. E, e aí chega essa aparição desses 3 anjos, e aí a gente só para, vamos dizer, poucas pessoas viram Deus ou parecidos com Deus, né? Então existe mais no primeiro livro, né? Abraão 7 vezes, entre aspas, sentiu a presença divina. Agora no monte, perto, ele ia para Monte Moriá, e depois no começo na primeira paraxá, um vento de Deus se movia sobre as faces da água. Isso também é considerado como uma presença divina na Terra. E obviamente a mais famosa, a sarça ardente, depois com Moshe, e depois Deus não aparece mais, né? Depois da sarça ardente, nem no monte, nem na entrega
dos 10 mandamentos, Deus não aparece, aparece só a nuvem, Deus não aparece mais depois, né? Então, essas palavras, Ruach, Elohim, descreve a presença de Deus no início de Gênesis. Então, só para vocês situarem onde está Abrão, está perto de Hebron, né? Eu mostrei aqui no mapa de Israel, perto, quase na Galileia, né? Onde seria hoje, onde ele está. E, muito bem. E visitar os doentes, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Pode não alterar fisicamente o curso de uma doença. Ninguém vai curar, ninguém vai ficar bom porque nós fizemos uma visita. Mas é aquela coisa, o bem-estar daquela pessoa que recebe uma visita realmente, né, para desejar melhoras, pode aliviar esse sofrimento e o conforto de alguém que está doente. Eu acho que é isso que Davi se propôs, né? E nós todos aqui também, pena eu não tenho conseguido participar desses encontros às 7h30 da noite, né? Essa coisa de confortar um ao outro, né? Em situações tão difíceis. Então, estamos todos doentes, né? Estamos todos doentes e todos precisamos de apoio nessa hora. Então, a presença de um amigo atencioso diminui essa sensação de sofrimento, né? Então, e quando os sábios imaginaram Deus visitando Abrão para diminuir seu desconforto, isso pode estar implicando que, às vezes, tudo que podemos fazer, ou podemos dar a essa pessoa aflita, é a dádiva da nossa presença. Não podemos fazer mais nada, né? Não temos a cura, o poder da cura é poder de Deus. O que nós podemos, como seres humanos, é uma presença atenciosa. Acho que isso que é importante. E a gente, quando faz isso, estamos seguindo os caminhos de Deus. Acho que essa é a mensagem dessa introdução que eu quis trazer para vocês. Quer dizer, a gente faz isso para a pessoa que está se sentindo doente, que precisa de afeto, mas a gente faz isso porque a gente acredita que Deus vai cuidar de todo mundo e estamos seguindo os caminhos de Deus. Muito bem. Essa introdução. E vem a questão da hospitalidade, né? Abrão e Sara recebem essas 3 pessoas que eles não conheciam, não sabiam quem eram, né? Não tinham a mínima ideia e ainda vão falar que vai nascer um filho, quer dizer, uma história meio, né, alucinógena, né? Quer dizer, o cara está lá na tenda dele e aparece alguém, mas mesmo assim, Abrão e Sara não repelem, não, tenta, né? Não pegaram o primeiro RG, quem é você? Não, primeiro acolheram. Né? Primeiro deram água, deram pão, deram comida, né? Para depois entender o que aquelas pessoas ou anjos estavam fazendo lá. Então, abrir a casa para outras pessoas é uma forma de pessoas compartilharem uma com as outras a singularidade de quem são as bênçãos que possuem, né? Quer dizer, é bonito ver isso, né? E isso sai também dessa... A gente faz muito isso, mas não sabe que isso, né, faz parte da Torá, essa hospitalidade, né? Então, esse é um texto que eu trouxe eu já trouxe um texto dessa rabina, Diane Kohler Hesses, é uma rabina, a primeira rabina de origem sfaradita, né? Massorti, e ela tá sempre esse lado mais familiar, né? Os textos dela são bem esse Ideshemame, apesar de ser esfaradita. Mas é isso. Então, Abrão mostra o valor dessa hospitalidade. Mesmo ele estava, entre aspas, conversando com Deus, né? Eles interrompem essa conversa, os 3 visitantes interrompem essa conversa de Abrão com Deus, e ele acha que é mais importante receber essas pessoas do que continuar falando com Deus. É um dilema, quer dizer, eu às vezes estou lá na minha grande oração na sinagoga e vem alguém querendo falar e é difícil. É uma hora de concentração e as pessoas não entendem isso. Mas ele achou que era mais importante atender. Então, aí ele vai, implora que comam, que fiquem, etc, etc, etc. Ele realmente é um anfitrião humilde e generoso. E aí, né, para terminar o texto, eu fiz um resumo do texto, depois, se vocês quiserem, tem maior na internet.
Então, ser humilde e grato por suas bênçãos pode fazer com que o hóspede se sinta confortável na sua casa. Quer dizer, realmente não é só receber, deixá-lo confortável, né? Ajudar. Então, você não pode mostrar, sei lá, que você tem tudo e que ele não tem nada. Pelo contrário, né? Ajudar alguém, ele tem que se sentir bem. Eu acho que isso é hospitalidade. Não é só abrir as portas, é fazer com que a pessoa se sinta bem na sua casa, né? Tal como Abraão modelou um comportamento excepcional, também os pais têm um enorme impacto. Então, esse era um texto voltado para pais e filhos, né? Os pais têm um enorme impacto no desenvolvimento de seus filhos, modelar a bondade, a generosidade, de espírito através da hospitalidade, e esses atributos ficarão enraizados nas crianças. Quer dizer, as crianças atuam muito por exemplos que a gente oferece para elas, né? Então, é muito importante que elas vejam isso, né, para a vida delas. Muito bem. Então, isso era sobre hospitalidade, sobre esse começo. Quer dizer, depois a história vai continuar, né? Depois eles vão falar que Sara vai ter um filho, e a gente já vai falar disso aqui. E aqui um outro rabino, Chaim Hering, um rabino, eu não conhecia esse rabino, ele é planejamento, diretor executivo de instituições grandes, é muito interessante. E aí, nesse texto que ele fala disso, ele vai falar de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, quando o ente querido, e aí ele traz a questão de uma pessoa, quando uma pessoa morre, né? Então acho que também a gente está, né, rezando pelas pessoas que infelizmente perderam já a vida nesta guerra e para que menos aconteçam. Então é importante a gente ler essa questão da morte, né? E ele fala que quando o ente querido morre, muitas vezes a gente quer manter, e os rabinos falam isso, né? A pessoa que faleceu vai continuar viva pelas lembranças que a gente tem dele, né, na nossa vida. Então, é isso. Às vezes, aqui ele traz uma saudação gravada no correio de voz, né? Eu me lembro do avô da Elka, e o Hélio tem isso guardado, do pai dele, que o pai dele falava com a secretária eletrônica, né? E falava, avisa meu filho que eu vou chegar mais tarde. Assim, é hilário ver o avô da Elka falando com o Hélio, e o Hélio tem essa fita gravada, de vez em quando ele deve escutar. Porque é isso que vai manter aqueles que nós já perdemos, mantê-los vivos dentro de nós, né? Então, uma peça de roupa, mas ao mesmo tempo a gente tem que se desfazer das coisas, né? A gente tem que avançar, né? Então, ao mesmo tempo a gente tem que guardar algumas coisas importantes e, na maioria das vezes, muitas coisas a gente vai doar, vai tirar de casa, né? Mas, né, quer dizer, ele traz justamente esse dilema, né, de viver no passado e olhar para frente, né? Então, focar excessivamente na preservação do passado. E Lot, né, a mulher de Lot, por que ela vira uma estátua de sal? Porque ela olha para trás, né? Ela olha para trás e Deus falou: sigam em frente e não olhem para trás. Ela foi e virou para trás. Assim é o que está escrito. E ela é condenada a virar uma estátua de sal porque não cumpriu as regras de Deus, porque estava olhando para trás, né? Então, isso faz, se a gente ficar só no passado, quer dizer, trazer o passado com a gente, mas não ficar no passado, né? Para não arriscar o futuro da gente. É isso que a gente aprende nessa paraxá, com a destruição de Sodoma e o incidente da esposa de Lot, que Deus transforma no estátua de sal quando ele relembra a destruição de Sodoma. Quer dizer, eu achei essa figura na internet, eu não sei se ela é real ou não é real, ou se alguém criou isso. Assim, não sei se isso está lá no deserto, mas eu quis trazer, achei curioso, né? E realmente de Gomorra quase não se fala na Paraxá, se fala um pouco mais de Sodoma, né? E assim, se falava que eram pecadores, que agiam de mal, mas não dão muitos detalhes sobre o que acontecia nessas duas cidades, né? Então, falavam que não. Mas antes, né, Lot era uma terra muito fértil, por isso que quando Abrão, para não brigar, né, com Lot, fala, olha, vocês vai lá para cima, você fica lá em Sodoma, eu fico aqui no sul, né, mas as terras lá, Abrão deu a melhor parte para Lot. Isso também é muito importante, né? Para não brigar, você dá o que você tem de melhor, né? Mas ele queria manter a amizade de Lot, para que não tenha discórdia,
somos parentes e não está toda a terra diante de vocês. Separamos-nos, como se você for para o norte, eu irei para o sul, se você for para o sul, eu irei para o norte. Isso estava na paraxá anterior. Ló decide ir para Sodoma. Sodoma tinha pecadores muito iníquos contra Deus. É isso que está escrito em 13, também é na paraxá anterior, não está nessa, mas a gente traz, né? Uma está linkada na outra. Mais importante, essa reputação de egoísmo, né? O sal também é um conservante, significa o desejo da esposa de Ló de preservar seu passado. Para a ideia de partir era pior do que a morte. Quer dizer, então, é isso que eu estava falando, quer dizer, a questão de não viver no passado, mas olhar para frente. E assim ele termina o texto dele, né? Olhar para frente. Né? Passar sobre desastres, 2 cidades foram destruídas, e a gente vê as imagens de Sderot, de Kibbutzim, de Gaza, destruídos. Estamos chorando ainda sobre eles, mas a gente vai ter que, uma hora, parar de chorar e vai ter que olhar para frente e reconstruir e ir para frente. Então, essa é a mensagem que o rabino Chaim Hering traz para nós. Devemos nos esforçar suavemente para fazer o que pode parecer impossível. Sentar-nos calmamente diante dela, olhar para frente e adaptar o nosso futuro à realidade de nossa perda. Não é fácil. Não é fácil. Mas é a recomendação do rabino. Muito bem. Aqui, a Lana é uma rabina Reform, né? Se não me engano, de Detroit, eu não tenho certeza. Depois eu posso ver. E ela vai falar também de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma parte importante da paraxá. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando direto. Alguém? Deixa eu dar espaço, antes de já fiz 2 textos. Alguém quer falar alguma coisa sobre olhar para... de viver no passado, olhar para frente, superar? Eu ia falar sobre outra coisa, mas eu vou deixar Ah, você. Como é que você falou que ele vai falar sobre Sodoma e Gomorra? Eu vou esperar você terminar para ver se tá ele bom. fala sobre essa parte que eu queria comentar. Mas Vamos eu vou embora, eu te dou. Tem mais esse texto, depois, antes de ir para o falar próximo, eu bastante, eu digo. acho, enfim, é super importante, mas eu acho que é da natureza humana, né? A gente, de alguma coisa, de alguma maneira, em muitas situações, e eu me coloco assim, né? Tá preso muitas vezes a coisas. No meu Eu caso, também, eu coisas também. materiais, principalmente. Eu sou muito. Eu contei para vocês agora há pouco, estava contando que a gente tá com um carro só, enfim, não tem nada a ver, mas eu tinha um dos carros que eu tinha até um mês atrás, era um carro que eu comprei em 1900 e nada, que eu não usava faz 20 anos, mas eu tinha uma paixão pelo aquele carro lá. O EcoSport, você vendeu o EcoSport, é isso? Export, não, Export já vendi faz tempo. Não, era um Uno Mille que tinha a placa DVD, era DVD 1818, assim, eu tinha uma paixão por aquele carro, mas eu não usava, não conseguia mais usar aquele carro. Mas eu não conseguia vender ele, eu estava preso àquele negócio até o dia que eu, ok, agora vai, vou vender. Para vai, é isso Mas aí. enfim, esse é um exemplo muito material, mas eu tenho muito disso, né? Eu sou preso a lembranças também, enfim, Lembrança. eu acho que é um pouco do ser humano, enfim, de alguns seres humanos, não todos. Mas assim, Eu e é conheço gente que. importante, e é importante você ter essas lembranças. A questão é só não viver no passado. Essa é a Ah, questão, né? De não ficar só com o passado. Acho preso, que né, no passado, tá certo. Não, acho que não é o essa meu é a caso. discussão. Acho Definitivamente que não é o o passado é importante para a gente ter uma referência, né? Isso, sem dúvidas. Agora, se desapegar do passado, aí é onde está a dificuldade, né? Se desapegar mesmo. Quer dizer, tê-lo em vista, mas não é uma. É como para servir para você se desenvolver, né? Isso, para você Esse é o. aprender com o passado para você Isso. avançar mais ainda para frente. Acho que é isso, né? É. Acho que isso é Estamos legal. na, estamos todos tentando. Eu, como canceriana, imagina, perdeu um brinco. É, Uau! É né? chorou, é Tragédia. choro.
Então, eu também estou Eu sempre... não sabia que cancerianos têm esses apegos. Bom, peixe muito. então estamos iguais, estamos empatados. Eu sou peixe. Muito bem. E aqui Sodoma e Gomorra, na parte que é mais famosa, que todo mundo conhece, que Deus vai, entre aspas, discutir com Deus, né? Falando, não, você vai destruir 2 cidades? Será que não tem ninguém bom lá naquela cidade? Não tem 10 homens, 20, 10 homens, um homem justo? Vale a pena você matar todo mundo se tiver um homem justo? E realmente, Abrão negocia bastante com Deus, tentando convencê-lo de que ele estaria errado se destruísse Sodoma e Gomorra. O final da história a gente conhece, Deus ganhou essa batalha, né? Deus não aceitou os argumentos de Abrão, né? E tá aí, né? 18, 20, você varrerá o inocente junto com o culpado? Longe de você fazer uma coisa assim, não agirá o juiz de toda a terra com justiça? Está na Torá, Gênesis 18, 20. A gente vai ler. Provavelmente a gente não vai ler, isso está no primeiro trecho. A gente também não lê Akedah, sábado a gente lê o trecho intermediário. Então, isso que eu estou falando provavelmente está no comecinho, a gente não vai ler esse trecho este sábado, mas está na Paraxá como um todo, né? Então, e aí é aquela coisa, eles eram, né, aqui vem descrição, eles eram arrogantes, faziam coisas detestáveis, isso já Ezequiel lá na frente vai falar. Então, é isso que a gente tem de relatos de por que Sodoma e Gomorra não deveriam existir, e essa discussão de Abrão com Deus, que é bastante significativo, né? Então, Abrão desafia Deus, não é mais que discute, ele desafia. Ele defende o povo daquela cidade, é a posição moral do próprio Deus como um Deus de justiça. Fala, você não é o Deus da justiça, você vai fazer injustiça matando todo mundo. No Midrash, que a gente discute bastante, né, os rabinos caracterizam essa notável interação como oração, discutindo a importância da atenção plena, né, kavaná durante a oração. Né? Então, e os rabinos declaram que Abrão é o exemplo mais elevado. Né? Quando ele está lá defendendo a justiça, ele está fazendo uma oração. Então, e nosso guru de muitos presentes, Rabino Yoshua Heschel, teólogo, ativista de direitos humanos, de direitos civis, anti-guerra, também encontrou grande inspiração ao usar a introspecção dirigida da oração como impulso para o movimento mundano. Quer dizer, ele não aceitava as coisas só porque são assim, Deus quis. Heschel realmente brigava muito com Deus e discutia muito com as coisas que estavam acontecendo. Né? Aqui eu achei Abrão falando com Deus. Né? Então, essa oração tem sentido a menos que seja subversiva, a menos que procure derrubar, arruinar as pirâmides da insensibilidade, do ódio, do oportunismo e da falsidade. Então, ela traz, né, a Lana traz que esse movimento litúrgico tem que se tornar um movimento revolucionário através das rezas. Não temos mais sacrifícios. Então, é através das rezas que a gente vai hoje brigar com Deus e pedir para que temos mais justiça no mundo. Derrubar as forças que continuam a destruir a promessa, a esperança, a visão. A visão tem vários nomes para a visão, né? Alguns deles aparecem nessa paraxá, né, da visão de um mundo melhor. Então, é isso. Nós temos o que nós podemos fazer é rezar por justiça. Orações que os famintos sejam alimentados, que os nus sejam vestidos. Isso a gente pede sempre, há 2000 anos a gente faz isso. Não é agora. Né? Procurar quebrar essas cadeias do capitalismo global que deixam milhões de pessoas famintas e desprotegidas. Eu realmente fico muito, muito emocionado quando eu vejo as imagens, as poucas imagens que eu consegui ver de Gaza, tudo devastado. Eu fico imaginando, tem pessoas lá, é uma Gomorra, é um Sodom, e muita gente faleceu, gente boa, não é só gente ruim que faleceu. Tem gente ruim, mas tem gente boa também. É difícil tomar essa decisão. Né? Deus tomou aquela decisão naquela época. E é isso. Que tenhamos ousadia de agir juntos em direção à promessa, à esperança e à visão. A gente não pode perder a esperança e a visão de um mundo melhor. Um pouco do que eu quis trazer aqui de Sodoma e Gomorra. Fala, Davi, que eu vou mudar de tema.
Não, tá bom, acho que está englobado no que você falou, mas é só fazer um parênteses. Esse é um dos pontos, né, no comecinho da sua fala sobre isso, Rabino, que Abrão desafiou Deus, né, que o diferencia radicalmente de Noé. Né, e isso é sempre essa observação é importante, né? E isso nos diz muito, né? Que a gente não deve aceitar passivamente as coisas, como Noé aceitou, apesar de ser um homem justo, o justo da sua geração, foi escolhido por Deus, a partir dele toda a humanidade renasceu, mas não foi ele o primeiro hebreu. Né? E uma das explicações para isso é essa, né? Que Abraão não era um justo, era um tzadik, falou com Deus, etc, etc, assim como Noé, mas ele não aceitava passivamente a injustiça, ou enfim, em algumas coisas ele discordava de Deus, e isso é judaico. Discordar de Deus é judaico. É Né? judaico. É. Temos isso em mente, né? A gente não necessariamente tem que falar amém para tudo que a gente ouve por aí, é divino. Enfim, ok, mas vamos entender melhor essa situação e ver se realmente é isso ou se tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente, né? Então, E, e isso é um pouco a nossa diferença dos nossos irmãos protestantes, que leem a Bíblia mais literal. Né? Isso eu vou falar mais quando eu falar de Akedat Yitzhak. Né? A gente não lê, a gente não tem nenhum problema, né? Discutir e procurar um mundo melhor e não concordar com tudo o que está acontecendo. Então, nessa parte aqui que tem no capítulo 18, 25, que justamente vem tem 3 mitzvot que estão nesse texto todo. A primeira é a visita dos doentes, e a segunda é buscar por justiça, né? E não julgar os homens, quer dizer, ter muito cuidado nessa questão da justiça. Muito bem, a terceira mitzvah vocês vão achar bem interessante. Acho que é o próximo tema. Deixa eu ver. As mulheres não briguem comigo, por favor. Aqui ainda Sodoma e Gomorra. Tem muita coisa de Sodoma e Gomorra. Mas assim, acho que a gente já falou bastante. Então, mas isso é importante. A tradição judaica não critica Abrão por ele ter, né, discutido com Deus. Aqui nesse caso, os que seguiram depois falaram: não, Abrão foi correto, Abrão lutou por justiça, nós temos que fazer a mesma coisa, lutar por justiça. Então, ele é visto nesse episódio como herói. Acho que isso é interessante, não como um malfeitor de Deus, né? Mestre do universo, você corre o risco de causar constrangimento a si mesmo. Você não quer que esta é a maneira que você opera. Isso está literal na Torá. Literal. Moshe realmente tem argumentos bem duros com Deus. Mas apesar de ter argumentos duros, ele perdeu essa batalha. Então, é isso, né? O judaísmo não acredita que a gente tem essa fé cega em Deus. Acho que isso era o que eu queria trazer também dessa questão. Não, sim, acreditamos em Deus, confiamos em Deus, mas não é uma fé cega, diferente dos nossos irmãos de outros credos, que têm essa fé. Né? Em outras religiões, essa fé cega aparece mais. Nós não temos, essa é uma das características que a gente tem. Né? E trouxe aqui também esse texto, né, que eu não podia deixar de falar, Violinista no Telhado. Quem conhece a minha história sabe que eu fiz violinista durante um ano, estávamos em cartaz, né? E o leiteiro era esse, ele discutia também com Deus. Deus, cara, eu estou aqui, pobretão, só carregando leite. Né? E ele falava, né? Implorou que as pessoas que mudassem seus hábitos. Ninguém ouviu, né? Assim como nós desafiamos Deus. Não, isso é importante. Ele Wiesel conta uma história. Não, antes do violinista, né? O Teve, o leiteiro musical. Deus, eu sei que somos o povo eleito, mas você não poderia escolher outro povo de vez em quando? Essa frase todo espetáculo, quando fazia essa frase, todo mundo ria da plateia. Eu tinha que dar um tempo, porque é isso, quer dizer, só nós que leva porrada, né? E ele lá no interior da Europa Oriental. E aí Wiesel traz um negócio muito interessante, né? Ele conta uma história que uma pessoa correta chegou em Sodoma e implorou com as pessoas para que mudassem seus hábitos. Né? Falou: gente, vocês estão fazendo errado, vocês estão agindo, não está legal. Ninguém ouviu ele, ninguém deu bola para esse sábio,
e finalmente ele sentou no meio da cidade e simplesmente gritou. E alguém lhe perguntou, mas você acha que isso vai mudar alguém, você gritar? Ele falou, não, respondeu o homem correto, mas pelo menos eles não irão me mudar. É uma frase também famosa de Elie Wiesel, essa história é bastante famosa do Wiesel. E assim, é isso que a gente pode fazer. A gente está vendo injustiças, está vendo coisas erradas, a gente vai gritar. A gente vai tentar alertar. Mas tem horas que a gente não vai conseguir, não temos toda essa força. Mas pelo menos a gente vai se manter correto, ereto e justo. Opa, muita coisa de Sodoma que dá para tirar de Sodoma e Gomorra. Muito bem. E aí trago um texto do rabino Bradley Artson, que é o reitor da Universidade de Los Angeles, onde meu filho estudou. Eu tive o prazer de estar algumas vezes com ele. Ele é um gênio, assim. Ele realmente, mas ele escreve melhor do que fala. Ele falando, ele é muito tímido, mas realmente é uma sumidade. A maioria das leis atuais do movimento Massorti, quem escreveu foi ele, né? A maioria das novas, como chama? Ele que tem escrito, trazendo e coisas bem mais modernas, né? A questão do casamento homoafetivo, questões importantes. Rabino Artson tem uma posição muito clara. Muito bem. E aí, essa é a terceira mitzvah que aparece nessa paraxá, e que eu chamo de mentira boa, né? E às vezes tem mentiras boas, mentiras que a gente vai mentir, mas para o bem da outra pessoa. Isso aparece aqui, né? Então, sobre honestidade, né? Então, ele fala sobre uma preocupação maior com as nossas próprias unhas limpas do que com os sentimentos das outras pessoas. A gente tem que estar olhando para o próximo. É isso que diz esse texto. Deus revela a Abrão e Sara que eles vão ter um filho dentro de 1 ano. Sara tem 90 anos, Abrão tem 100 anos. Obviamente, não sabemos como, mas ela já tinha passado a menopausa. Isso está escrito na Torá, que ela já não tinha mais as regras com essas palavras, mas eles queriam ter um filho, era um sonho deles, né? E aqueles anjos lá que eu falei no começo anunciaram que eles iam ter um filho. Mas eles já tinham se resignado de falar, tanto é que Abrão tinha o filho com Agar, né? Ismael, não deu para trazer, era muita coisa, eu tive que optar, eu tirei Ismael da jogada aqui, mas é um texto bastante duro de discutir isso, um pouco eu vou trazer no último texto, mas não dá para ir muito, né? Então aí a Sara, né, deu uma risada, né? Vou me divertir como que eu tenho que me divertir com o meu marido mais velho? Divertir no sentido de fazer sexo, né? E ao relatar as palavras a Abrão, Deus muda um pouco a frase de Sara. Olha que legal, né? Deus, para não magoar Abrão, né? Para não magoar Abrão, ele faz uma mentirinha, né? Ele diz que a Sara estava falando dela e não dele, né? Como se vocês lerem no texto com calma, vocês vão perceber isso. Então, é o que a gente chama de mentira boa, né? Tá assim. Deus refraseou a palavra de Sara para não magoar Abrão. Então, uma mentirinha, a gente chama de mentirinha do bem, para fazer bem para aquela pessoa, porque se ela ouvisse a palavra literal, ele podia não ficar feliz e podia dar um outro problema maior. Está na Torá, eu não inventei nenhuma história, gente. E Rashi comenta justamente essa parte, né? As escrituras alteraram essa declaração no interesse da paz, né? Ele fala da paz de Shalom Bain, Mipnei Darkei Shalom, e assim, e de novo eu trago para hoje, né? A gente está procurando a paz, né? Então a gente vai dizer que, cara, legal, a gente vai ter que abrir mão de coisas. Se a gente quer realmente a paz, a gente vai ter que fazer pequenas mentiras. Fazer a paz é sempre com quem não está do nosso lado, quem não é exatamente igual a gente, né? Então, temos que abrir mão, temos que aceitar algumas mentiras, mesmo sabendo que são mentiras.
De acordo com a Torá e de acordo com a tradição rabínica, né, mais os rabinos vão falar isso, Deus se preocupa com o cuidado humano, a honestidade no serviço da compaixão e do crescimento de uma mitzvah, um mandamento, mesmo que a verdade seja dolorosa. Né? Então, essa é a frase como o Rabino Artson termina esse comentário. A honestidade, à custa dos sentimentos de outros seres humanos, simplesmente para expor o próprio ponto de vista, é uma traição a Deus. Olha só, ele vai mais fundo. Quer dizer, você falar a verdade, se essa verdade vai machucar o outro, não fale, porque isso você está traindo Deus. É forte a posição dele. Muito bem. O que mais temos aqui? Estamos já quase... Já estou falando muito tempo, temos mais 15 minutos. E chegamos no nosso último ponto, famoso, né, discutido anos e anos a fio. Né, então, Deus, né, diz que para Abrão, agora pega teu filho, pega teu servo, sobe lá no monte, né, depois que acabou Sodoma e Gomorra, e pega uma lenha, e vai lá por cima da montanha que eu vou te dar mais instruções, mas era para preparar o sacrifício de Yitzhak. Então, e isso que é interessante, né? Quer dizer, Abrão discute com Deus para não destruir duas cidades que ele talvez não conhecesse ninguém naquelas cidades, mas ele sabia que ia matar muita gente, mas ele não brigou com Deus para defender o seu próprio filho. Isso é muito... cada vez que eu leio esse texto, eu fico indignado. Como? Deus, você está mandando matar meu filho, meu filho com Sara, que foi difícil nascer e tal. É a minha descendência, e você quer que eu mate? Ele não falou um A. Nada. E a gente se pergunta, né? Como gente, em 3 páginas da Torá, né? Um texto ele dá perto um texto do outro e nada acontece. E Abraão demonstra submissão absoluta, realmente não discute, e a história sugere que não há alternativa à aceitação da vontade de Deus e que o papel humano na aliança é a submissão, era a aliança com Deus, né? A inclusão de ambas as histórias da Torá ensina que o modo judaico não pode ser reduzido a nenhuma das perspectivas. Quer dizer, nem brigar está certo e submissão está certa. Os dois estão certos. Tem momentos e momentos. Tem momentos para brigar e tem momentos para aceitar. Eu teria brigado. Assim, a minha discussão, que eu vou depois abrir para todo mundo, cada vez que leio esse texto, eu falo, Abraão errou. Deus, não era isso que Deus queria de Abraão. Né? E, obviamente, os nossos irmãos que leem isso mais literal falam, não, Abraão teve fé em Deus, ele sabia que Deus ia proteger, e eu falo, não, Abraão agiu errado. Para mim, Abraão, nesse episódio, não agiu da melhor maneira possível. Ele não podia aceitar esta submissão. E no final, aí sim, tivemos que contar com a ajuda de Deus, né? Deus chega lá na hora H e troca pelo cordeiro, e graças a Deus, Yitzhak não é sacrificado nesse ritual. Então a história é feliz, mas podia não ser feliz, né? Então, esse Rabino Irving Kula também não conhecia, e é bem interessante que ele traz essa discussão, né? E fala do fanatismo, né? Justamente, a gente não pode ser reduzido a esse fanatismo de só Deus falou, então está falado e repete, etc. Esse não é o caminho que nós, judeus liberais, entendemos que é o melhor caminho, né? A gente tem essa questão da aliança dirigida a cada geração e até mesmo a cada pessoa, e quando agir e de que maneira. Quer dizer, a gente tem 2 exemplos na Torá, no mesmo paraxá, um exemplo A, um exemplo B. E qual está certo? Os 2 estão certos. Os 2 estão certos. Temos que ter fé em Deus, eu não estou falando para não ter fé em Deus, mas eu nunca sacrificaria meus filhos, jamais. Nem chegaria perto. Então, a discussão que eu quero trazer para vocês, e aí que gostaria de ter um pouco de participação, eu vou, né? Temos aí 10 minutinhos para... Não tem certo e errado, mas por que Abraão discute com Deus sobre o justo de Sodoma e Gomorra, mas não sobre mandar matar
Agar e Ismael, que são mandados para fora do acampamento, ou sobre a ideia de usar seu filho Isaac como oferta? Alguém de vocês já discutiu com Deus? Como foi essa discussão de vocês com Deus? O que vocês acham desse papo aqui? Vamos lá. Quem quer trazer alguma contribuição que já brigou com Deus? E porque se puder compartilhar o motivo, seria interessante. Quem se arrisca? Eu não vou falar sobre as minhas brigas com Deus, por enquanto. Daqui a pouco, quem sabe eu me animo, mas sim, já briguei com Deus. Mas eu tô aqui matutando nessa questão de por que Abrão foi defender a Sodoma, enfim, as duas cidades que talvez ele não conhecesse ninguém, né? E não fez nada pelo seu filho, né? É difícil achar uma explicação assim racional para isso. A que eu mais gostava, até você falar que isso é uma leitura protestante, era a ideia de que ele realmente ele estava desafiando Deus, né? Que havia na verdade agindo dessa maneira, né? Ou seja, não discutindo com Deus, ele estava, não explicitamente, mas ele estava desafiando Deus para ver até onde Deus ia com essa história, né? É uma explicação, mas é que eu não sabia que isso podia ter algum lado protestante aí no meio. Não que eu tenha algo contra os protestantes, mas enfim, eu sempre achei uma boa explicação. Não, Abraão foi esperto, na verdade. Ele falou, deixa eu... Ele tinha fé que Deus ia salvar, mas a Nancy levantou a mão. Vamos deixar então, é um pouquinho diferente da fé, mas tudo bem, está misturado aí, com certeza, claro, porque senão ele não seria bobo de ir até o fim se ele achasse que não, que ia realmente matar o filho dele. Mas tinha toda essa questão de que até então ele não tinha tido um filho, né? Tinha um filho com Agar, né? Ele já tinha reclamado com Deus, né? Eu vou deixar toda a minha herança para o Eliezer, que, enfim, que não é meu filho e tal. Não, Deus, vou te dar a herança, vou te dar um filho, vou te dar uma descendência do tamanho dos grãos de areia. Enfim, aí não faz realmente nenhum sentido matar esse menino, esse adulto, essa criança. Enfim, tem discussões sobre a idade também de Isaac. Então eu sempre gostei dessa leitura. Não, Abraão realmente estava querendo fazer um joguinho com Deus, né? Eu nunca gostei. Mas enfim, eu estou tentando pensar em alguma outra explicação mais palpável de por que ele nesse momento realmente aceitou, aparentemente, né? Não discutir com Deus e simplesmente vou levar meu filho lá de mãos dadas, né? Enfim. Mas vou pensar. Nancy quer falar, deixa a Nancy falar. Oi. Então, eu já briguei com Deus. Briguei feio, fiquei muito tempo sem falar com ele, muito tempo. Foi quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu, eu fiquei muito tempo sem falar com ele, mas muito mesmo. Eu lembro que na época eu era casada com o Aguinaldo. Aguinaldo ouvia eu falar barbaridades, né? Eu falava muita coisa, muita coisa, muita coisa. Nada assim que eu me arrependa de ter falado, não. Falaria tudo de novo, né? E nem pedi desculpa a Deus por nada que eu disse, porque era tudo que eu estava sentindo na hora. Era o que você estava sentindo. Não me arrependo de nada, nada mesmo, porque eu estava sentindo muita dor. Foi muito triste ver meu pai assim se acabar daquele jeito. Aí com o tempo, para você ter uma ideia, eu acho que o Agnaldo teve que esconder todas as fotos do meu pai. Eu chorava todos os dias. Eu estou falando assim, 5 anos, 6 anos, eu chorando e sem ver nenhuma foto do meu pai. E a primeira vez que eu vi, desculpa, eu sinto até hoje. Aí eu chorei muito e hoje eu consigo ver, tem assim foto dele, mas e não sinto assim mais nenhum rancor. Não foi rancor, eu fiquei de mal mesmo de Deus. Eu não sinto nada agora, mas na época eu senti muito, porque eu acho que eu tinha tanta esperança que tudo fosse passar e ele fosse ficar bem, mas não aconteceu. Hoje eu já tenho outra cabeça, né? Eu passaria tudo de novo com meu pai. Eu veria meu pai morrer de novo, só para viver tudo que eu vivi com ele. Viveria tudo de novo, sim.
Mas passou, né? Hoje eu não sei nem se a maturidade, eu consigo ver a morte dentro da vida de outra maneira, entendeu? Então, hoje as coisas são. Não quer dizer que se eu perder alguém, eu não vá sofrer, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas eu entendi que as coisas não são bem assim, entendeu? Não adianta, não adianta, não adianta. As coisas são como tem que ser mesmo, entendeu? Obrigado. Obrigado, Nancy, pelo depoimento. E assim, quer dizer, imagina você perder o pai, imagina um pai perder um filho. É revoltante, assim, é realmente. E a gente tem histórias também do Holocausto, muita gente, né, falando, não, Deus, você não vai me salvar, Deus não existe. Muitos que passaram pelo Holocausto e sobreviveram saíram do Holocausto agnósticos, muitos saíram agnósticos do Holocausto, né, porque falam, meu, Deus deixou isso acontecer e não fez nada. Daniel. Essa questão lá do Holocausto, aquela percepção do ocultamento divino, onde estava Deus e deixou isso acontecer, dá pano para nós. Mas, enfim, em relação a Akedah, em relação a Abraão, eu já tenho eu já li em algum lugar e não responde todas as nossas perguntas, nem entra nesse aspecto da experiência pessoal que a gente atravessa numa perda ou numa briga com Deus. Eu já vi uma explicação, achei interessante, pelo seguinte, que já vai pelo horizonte cultural, que é esses personagens da Torá, dos patriarcas, na verdade seriam entidades corporativas que estavam representando os ancestrais de Israel, toda uma geração, todo um povo. Abraão seria toda uma gama de pessoas que atravessaram uma experiência semelhante e que faziam sacrifícios humanos impelidos achando que era por um impulso divino. Mas, de repente, a interpelação divina soprou neles, mostrando para eles que não era aquilo que ele queria. E aí aquela ancestralidade mudou esse direcionamento, não fazia mais sacrifício humano, passou a valorizar mais os filhos, a sacrificar outras coisas, e essa mudança de vertente de sacrifício humano para sacrifício animal já se deu lá nos antepassados de Israel. Então, isso seria um texto, o termo técnico para isso seria um texto etiológico, que são narrativas que procuram, de uma forma bem simplificada, mostrar a origem de determinados fatos posteriores. Então, por que se fazia sacrifício de animais e não se fazia mais sacrifícios humanos? Porque lá atrás, nossos ancestrais mudar essa vertente. Então, a história de Abraão surge como uma novela para ilustrar essa mudança de vertente cultural. Então, não responde todas as nossas perguntas, mas foi uma explicação que eu vi e eu achei interessante trazer para o quadro. Legal. Não está errada, não. A gente, eram costumes da época, né? A gente é fruto dos costumes locais, né? E, sem dúvida, era uma nova religião que estava nascendo e trazia muito dos costumes dos outros povos que estavam vivendo naquela região, sem dúvida. É bem trazido, legal. Mas você não falou se você já brigou com Deus. Claro que já briguei muito, mas vou contar para você. Hoje, eu tenho 50 anos de idade. Então, quando eu hoje olho para os momentos de briga com Deus, na minha experiência pessoal, eram momentos que eu era muito infantil, muito imaturo para entender o processo que eu estava atravessando. Hoje eu estava pensando, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu teria brigado mais. Talvez eu teria brigado mais. Legal. Gostei, boa! Obrigado, Boncity. Também são brigas boas, não é uma briga de querer matar o outro, né? Matar Deus, o deicídio, não é deicídio, é brigar para que o mundo seja melhor, na verdade, para brigar para que a gente tenha um mundo melhor. Eu acho que a minha briga seria mais comigo mesmo do que com ele, sabe? Eu brigaria mais comigo. Muito bem. Temos mais 2 minutos. Eu queria só pegar comentar a Nancy, né? Que legal que ela dividiu isso com a gente, né?
foi tão verdadeiro, né? Então, assim, corajosa. Mas eu acho que, assim, Nancy, eu fico pensando que Deus, com certeza, mesmo na sua briga, ele te mostrou algo, né? Tanto ele te mostrou alguma coisa, foi uma oportunidade que você mesma falou. Hoje eu vejo diferente, hoje eu sinto diferente. Então, assim, até essa briga, né? Ela sempre tem uma razão de ser, né? Então eu acho que assim esse seu questionamento, essa dor, né? Não que a gente deseje isso para ninguém, mas essa dor, essa briga que você teve, te mostrou alguma coisa e que você ou algo a você se superar, né? Ou para crescimento. Eu vejo assim, né? Então, eu acho que eu também já briguei algumas vezes, né? No sentido de questionamento, né? Sempre fui uma criança questionando por quê, tudo é por quê, né? Até hoje, até agora velha já é por quê, né? Então, por isso que eu gosto de estudar um pouco do Zohar também, porque o Zohar ele encara a Torá, né, como metáforas. Porque se você pega no literal, é muito estranho que o filho vai ser sacrificado, entendeu? Assim, eu não consigo, eu falo, nossa, mas que texto duro, eu preciso procurar alguma coisa, né? Então, por isso que eu sempre vou, né, assim, buscando essa parte mais oculta para ver se eu consigo digerir, né, uma passagem como essa. Então Difícil. é isso mesmo. É isso aí, Mali. Obrigado. Obrigada a você. Pedro, e aí termino, com isso a gente vai concluindo. Vamos lá. Por favor, Pedro. Primeiramente, parabéns pela excelente aula. Heschel, no livro Filosofia do Judaísmo, ele fala sobre o que Kant dizia sobre a dignidade humana, em que dignidade vem do grego, da ideia que todo ser humano, independente da sua cor, etnia, religião, orientação sexual ou algo que o valha, ele tem um valor intrínseco, portanto, ele não deve ser escravizado, sofrer preconceito, etc. E interessante também que quase todo mundo fala, sobretudo protestante, que Sodoma e Gomorra, numa interpretação preconceituosa, foi destruída por causa da homoafetividade. Mas, na realidade, é por arrogância e por egoísmo. Não está no E, texto, não está no texto essa questão. Realmente o que se fala, né? Que tinha homossexualismo e tal, mas não, no texto não se fala disso. sim, e no livro Movimentos e Seitas Judaicas, fala-se que para o reformismo a Torá foi escrita por mãos humanas, na linguagem de seu tempo, mas com inspiração divina. E de que para o reformismo, o processo de reinterpretação da Torá para a linguagem dos dias de hoje está em andamento e que todo judeu tem uma participação e um papel na atualização e extensão da Torá. E um dos princípios do judaísmo reformista é a igualdade de gênero e o forte compromisso com a ética, com a justiça social e com a construção de um mundo melhor. E o livro Ética Judaica coloca Avraham como um exemplo de ética, ligado à justiça, à complacência, à hospitalidade, à justiça, ao respeito com o próximo, ser ético, não ético num sentido falso moralista, mas ético em respeitar o próximo, Sim. fazer para ele o que você quer que faça para você, e etc. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Só para você saber isso, o movimento conservador tem a mesma política do movimento reformista nesta questão, tá? Não há divergência. Tanto o movimento Massorti quanto o Reform acreditam que isso foi escrito por homens com inspiração divina e igualdade de todos e sem distinção de sexo e todos são bem-vindos e bem-queridos da maneira que são. Isso é um pouco mais diferente dos nossos amigos ortodoxos.
Mas o Massurti e o Reform, os linhas liberais, convergem nesta parte. Muito bem, obrigado. Muito, muito gostoso poder participar e discutir, trazer algumas ideias que eu pesquisei e discutir isso com vocês. Bom, Michel, eu gosto do seu approach de trazer várias ideias diferentes, de pessoas diferentes, acho bacana. É uma coisa que eu falo para muitos, eu já falei para alguns de vocês, né, que acho que uma coisa legal é se a gente, a cada semana, ter uma pessoa diferente conduzindo isso tudo e de uma maneira diferente, com ideias diferentes, isso é muito rico, né, enriquece demais o nosso... A nossa compreensão. Não tem certo e errado, né, Davi? Não tem certo e errado. Não, com certeza que não. Com certeza que não. Gosto muito. Eu queria super te agradecer, Michel. Bom feriado, aproveitem, descansem. E se Deus quiser. Vamos tentar. Paulo Racavoso. O que é? Paulo Racavoso. Obrigado. E quem estiver em São Paulo, se Deus quiser, nos vemos no Shabat de manhã. Então, se Deus quiser, Shabat, sábado de manhã. Sexta-feira, como eu comentei, a gente vai ter um Kabbalat Shabat lá na Vila Mariana, quem estiver em São Paulo também, se Deus quiser, se puder, venha na Vila Mariana, se tiver de folga, melhor ainda, 6 da tarde, lá na Vila Mariana, termina cedinho. E no sábado, às 9h30, lá na Rua Bahia, e venham com o estômago preparado para comer as guloseimas da Carol. As guloseimas da Carol, exatamente. Tá todo mundo esperando a semana inteira. Toda a propaganda, falei para ela, cara, eu tô fazendo muita propaganda desse Shabat aí, vamos ver. E quem estiver fora de São Paulo, será bem-vindo via Zoom, mas prepare a sua lancheirinha em casa também, para depois do Shabat. Obrigado, Excelente, Michel. Obrigada. Obrigado.